Fala aí, galera, aqui é o Cidadão X. Vamos de notícia atual do momento, pelo menos por enquanto, mas que não é bem uma notícia atual, né? Era só uma consequência de ações anteriores. É uma coisa que eu já tinha destacado em outras oportunidades aqui com você, que é esse movimento antifascista que existe no Brasil. Na verdade, não é esse o nome que se dá, né? É um movimento fascista que está preocupado, que está constrangido, ou que está coagido, ou se sente ameaçado pelo movimento antifascista. Então, se você vir alguma autoridade, ou algum eleitor, algum cidadão de bem, se dizendo preocupado com o movimento antifascista, você já sabe exatamente o que ele é. Porque as únicas pessoas que se preocupam com o movimento antifascista só podem ser os fascistas. Então, vamos para a notícia, que é o seguinte: Eduardo Bolsonaro, o príncipe dos Bolsonaro, mais conhecido aí vulgarmente como Bananinha, segundo o próprio vice-presidente do Brasil, Mourão, ou então o embaixateiro, que pediu a embaixada dos Estados Unidos de presente para o papai. Ele poderá, cara, em circunstâncias normais e justas, ser condenado até 15 anos de cadeia. Nesse caso, por esse crime específico, de autotraição. Existem até provas do processo. Não é só uma acusação, uma especulação, uma teoria minha. É uma acusação com provas. E não é da minha parte. Está rolando na justiça isso daí. É tudo porque o Eduardo Bolsonaro, juntamente com membros da extrema-direita brasileira, mas encabeçado por Eduardo Bolsonaro, e ele próprio teria, a gente vai ter que comprovar isso lá na frente, repassado aos Estados Unidos um tal dossiê Antifa, que surgiu aqui na comunidade da extrema-direita, principalmente entre alguns deputados e alguns movimentos extremistas que ficaram preocupados com o surgimento de um movimento Antifa no Brasil. E aí o que eles fizeram? Eles criaram uma espécie de lista, fizeram um dossiê com nomes, telefones, endereços profissionais, endereços residenciais, fotos, e inclusive algumas postagens que eles reuniram para identificar perfis de pessoas ligadas ao movimento Antifa. E depois que a lista ficou pronta, eles repassaram essa lista para autoridades norte-americanas. Você tem noção da gravidade dessa ação, cara? Isso seria nada mais, nada menos que um crime contra a segurança nacional, cara. Por isso que eu considero autotraição. Inclusive com previsão de prisão com cerca de 3 a 15 anos. O negócio é grave, cara. É muito grave o que está acontecendo no Brasil, inclusive. Se o Brasil fosse um país sério, de verdade, eu estou falando assim, um país que tem um governo, além de autoritário, um governo que segue rigidamente, rigorosamente as suas próprias leis, como por exemplo os Estados Unidos, ou a China, ou a Rússia, ou o Irã, ou a Coreia do Norte, o Eduardo Bolsonaro seria condenado, e em alguns casos seria, digamos que preso, e até se tornado um pária dentro do próprio país, como no caso dos Estados Unidos. A autotraição é um crime grave para os norte-americanos e a prisão seria exemplar nessa parte. Acho que ele seria mandado para a Sibéria, alguma prisão da Sibéria para enxugar gelo para o resto da vida, se fosse na Rússia. Ele seria executado, se fosse no Irã, se fosse na Coreia do Norte, se fosse na China, porque é um crime grave. O crime, basicamente, foi de você vazar documentos sigilosos, contendo ali, por exemplo, questões internas aqui do Brasil, para uma autoridade estrangeira. Um documento sigiloso vazado para uma autoridade estrangeira. Isso é muito grave, cara. Tanto que está previsto nessa Lei de Segurança Nacional. Mas vamos voltar um pouco atrás no contexto para você entender a coisa. Um tempo atrás, você vai se lembrar, e eu fiz vídeos sobre isso, umas cadelinhas bolsonaristas aqui no Brasil estavam preocupados, como eu disse lá no início, com medo do surgimento desse movimento Antifa. E aí eu volto a destacar para você, porque nunca é demais reforçar essa mesma ideia, essa mesma visão. As únicas pessoas que se preocupam ou se sentem ameaçadas
constrangidas ou ficam preocupadas com o movimento Antifa é um movimento fascista. Só isso. Tá? Então chegou ao ponto de aqui no Brasil, algumas autoridades, né, deputados federais, estaduais, né, proporem inclusive leis para proteger o fascismo no país. Porque se a ideia deles é criminalizar o movimento antifascista, o único objetivo de uma lei como essa era proteger o movimento fascista, que talvez seja do interesse deles, ou talvez eles fizessem parte, né, meio que disfarçadamente, porque ninguém se assume de verdade fascista. Pode ter uma conduta fascista, pode ter uma simpatia, né, pela ideologia fascista, pode achar o fascismo um modelo interessante dentro das suas convicções, mas ele não vai se autodeclarar e confessar, sou fascista. Não. É a gente que vai entender o que é um fascista, né, e vai analisar e classificá-lo como fascista, rotulá-lo como fascista. Se você vir alguém defendendo, né, a caça aos antifas, aí você faz seu próprio julgamento. Então esses deputados, né, até criaram leis aqui no Brasil para proteger o movimento fascista, né, perseguindo o movimento antifascista. E um desses imbecis estava atrás de leis desse tipo, ou estava no ativismo político, na caça aos antifas, é um deputado chamado Douglas Garcia, aqui de São Paulo. Eu já falei sobre ele é meio polêmico, e eu não vou ficar aqui novamente repassando o perfil dele, mas vai aí no Google, né, e pesquisa Douglas Garcia e, por exemplo, homofobia. Ou você vai no Google e pesquisa Douglas Garcia gay. Pode pesquisar uma mais interessante, mais curiosa, para você definir bem, né, o Douglas Garcia. Pesquisa Douglas Garcia e palmito branco, né, que aí você vai se divertir com isso daí. Ou então vem aqui no meu canal e pesquisa Douglas Garcia, que vai cair nesses vídeos aí. Pois é, esse Douglas Garcia, que inclusive chegou, né, um tempo atrás a ser acusado, ele foi acusado de divulgar um tal dossiê, esse mesmo dossiê, né, que o Eduardo Bolsonaro teria vazado aos Estados Unidos. E o conteúdo desse dossiê é exatamente o que eu falei, né? Era uma lista com dezenas de pessoas que eles classificaram como antifas, ou seja, uma ameaça, né? Na visão deles seriam terroristas contra o fascismo. O Brasil é uma piada, né? E essa lista vazou, inclusive publicamente aí pela internet. Então eles expuseram os nomes dessas pessoas, que, como eu disse, além de fotos, continham dados pessoais, como por exemplo até endereços dessas pessoas, né? E aí você cria uma situação de risco para as mesmas. Porque pode não ser crime ainda você ser contra o fascismo, ou seja, um antifa. Né? Mas tem muito fascista enrustido aí, né, que fica naquela ideia de fazer um serviço sujo para o regime. E aí ele pega uma lista vazada na internet, com foto e endereço de pessoas, família, né, uma série de dados sigilosos daquelas pessoas, né, sendo acusada de ser uma pessoa que é contra o modelo de regime que ele defende, o fascismo dele. E aí essa pessoa pode estar em risco, porque um fascista, ele é violento, ele é repressivo por natureza. Ele se sente nesse direito, né, de caçar pessoas contrárias às suas convicções, às suas ideias. É uma das características do fascismo. A repressão e a perseguição a opositores ou à resistência. Então, esse cara que representa o fascista aqui, né, o fascista médio, o enrustido aqui da quebrada, ele pode se sentir na obrigação de caçar um antifa. Então é muito grave você, né, formular uma lista como essa e ainda vazar publicamente. Pior ainda, e mais grave ainda, né, sendo feito por um deputado, cara. Um deputado, uma autoridade pública. Que não tem nada a ver com esse processo, né, mas achou que ele deveria gastar o tempo dele como funcionário público, servidor da população, né, para ir lá perseguir pessoas que são contrárias às ideias que ele talvez defenda. É um absurdo, mas é o Brasil. É a extrema-direita. São, né, políticos de direita aqui no Brasil. Eu ia falar o nome, ia xingar, ofender, mas são políticos de direita aqui do Brasil. Né? E você acha que é só uma acusação contra o Douglas Garcia? Não, isso gerou polêmica na internet, gerou debate. Né? Ele praticamente, né, se você interpretar, né, algumas postagens do Douglas Garcia, ele confessa, né, que estava por trás dessa lista mesmo. Né? Inclusive ele fez uma postagem
né, com certo ar de deboche, né, na época lá, que gerou muita polêmica, dizendo que essa lista teria vazado para os Estados Unidos, e essa galera antifa, né, digamos, na menor das hipóteses, né, não poderia visitar a Disney. Como se alguém que está preocupado com o fascismo no país, né, fosse estar preocupado, né, em viajar para a Disney. Mas como eu disse, né, podem ser questões bem mais extremas do que você ser barrado ao chegar nos Estados Unidos para visitar a Disney, por exemplo. Mas o Douglas Garcia fez uma gracinha. Tanto ficou comprovado que ele tem envolvimento nessa tal lista antifascista, na divulgação da mesma, que tem uma pessoa aí, uma vítima, que estava com o nome nessa lista, que ganhou um processo contra o Douglas Garcia, no qual ele foi condenado a indenizar essa pessoa que se sentiu vítima, se sentiu violada por essa intervenção e essa acusação falsa. Talvez não falsa, mas uma acusação criminosa, que pode acarretar em circunstâncias, em consequências muito graves para essa pessoa, que não comete crime algum em ir contra o fascismo. Na verdade, ela defende o regime democrático do brasileiro ao ir contra o fascismo, e mesmo assim, né, o pessoal que está no poder hoje se sente na autoridade de perseguir quem for contra as ideias dele. Ocorre que, como essa coisa ficou um pouco mais séria, né, eles estavam levando meio que na brincadeira, mas se sentindo com liberdade para fazer isso desde então, né, e com esses processos de envolvimento de ativismo político da oposição, né, a justiça brasileira sendo cobrada a tomar uma posição a respeito disso, né, ele foi condenado e convidado a prestar esclarecimentos quanto ao seu envolvimento no caso. E aí, né, eu não sei se é questão de covardia, não sei se é questão de arrogância ou de burrice, né, mas o mesmo foi lá e confessou que realmente tem envolvimento na lista, porque ele diz, na sua declaração junto dos seus advogados, né, que realmente essa lista chegou nas mãos do Eduardo Bolsonaro e foi ele o encarregado de repassar a lista para os Estados Unidos. Né? Ou seja, ele reconhece que tinha lista e passou essa lista, né, para o Eduardo Bolsonaro, né, e também, consequentemente, acabou vazando essa lista publicamente, pelo menos ele foi condenado por isso, e essa lista, a partir do Eduardo Bolsonaro, chegou às autoridades norte-americanas. Você tem ideia, né, do que está acontecendo aqui? Né? Não é só a questão da perseguição política, fascismo no poder. Eu estou falando de crimes, de alta traição contra as nossas leis, contra a nossa soberania, cara. Porque existe uma lei, né, que o próprio governo fascista gosta muito de usar para ameaçar, para perseguir, né, para coagir opositores do governo. É a tal Lei da Segurança Nacional. Um protesto contra o governo pode estar ferindo a Lei da Segurança Nacional. Uma acusação contra membros do governo pode estar ferindo a Lei, né, de Segurança Nacional. Né? Uma manifestação, uma postagem, né, ou sei lá, uma reportagem, tudo pode ser uma ameaça. Né? Dependendo da interpretação da Lei de Segurança Nacional. Você ameaça o governo de alguma forma, o governo se sente ameaçado por alguma verdade até que você tenha, né, insinuado ou revelado por aí, você pode ser enquadrado nessa Lei de Segurança Nacional. E existe um artigo dessa lei, se eu não me engano, peraí que eu vou pegar para vocês. O artigo 13 da Lei 7170 de 83, que diz o seguinte: comunicar, entregar ou permitir a comunicação ou a entrega a governo ou grupo estrangeiro ou a organização ou a grupo de existência ilegal de dados, documentos ou cópias de documentos, planos, códigos, cifras ou assuntos que, no interesse do Estado brasileiro, são classificados como sigilosos. A pena prevista é de reclusão de 3 a 15 anos. Entende a gravidade do assunto? Porque se enquadra exatamente nessa situação, nessa circunstância. Eles criaram uma lista de maneira ilegal, né, um dossiê antifascista, né, e repassaram isso a órgãos externos, no caso o governo dos Estados Unidos. Então isso é crime contra a segurança nacional cometido pelo próprio filho do presidente e outros membros, né, da política de extrema-direita aqui no país. Eu acredito que a defesa do Eduardo Bolsonaro, né, que a gente vai acabar pagando por isso, que ele vai alegar, primeiro, né, eu acho que ele vai dizer, ou ele vai negar que não fez nada disso. Mas do alto da arrogância deles, ou talvez diante de algumas provas contrárias, ele não possa negar.
E aí ele vai ter que argumentar diferente. Então ele vai dizer que a tal lista, ou o tal dossiê antifascista, não é um documento sigiloso, né, de órgão oficial, portanto ele não vazou nada, né, para algum órgão externo que se enquadre nessa lei. Ele não vazou documento sigiloso nenhum, ele vai dizer isso daí. Cara, se o documento não é público, se o documento não é oficial, se o documento foi feito de maneira, né, obscura, secreta, é sigiloso, concorda comigo? Além disso, galera, se o documento tem origem, né, digamos, direta ou indiretamente, por meio de um órgão público ou de uma autoridade pública, é um documento oficial. Não é mesmo isso? Então os caras produziram um documento, né, de ordem oficial, de maneira secreta, portanto é um documento sigiloso, de interesse nacional, ainda que seja, né, feito de maneira criminosa, mas ainda assim, né, foram autoridades envolvidas no caso, e se enquadra perfeitamente no que está descrito na lei. Não é bem isso que está descrito na lei? Repassar a órgão estrangeiro documento, né, de interesse público que seja sigiloso? Foi isso que eles fizeram, cara. Foi exatamente isso que o Eduardo Bolsonaro fez, esse crime cometido por ele. Alta traição previsto na Lei de Segurança Nacional. Tem como ficar pior do que isso, cara? E quem é que disse que um documento antifascista é um documento, né, sigiloso oficial? Não, bom, o próprio Ministério da Justiça brasileiro, né, que também está elaborando uma lista, né, nesse mesmo molde aí, perseguindo antifas, né, e aí você entende por que eu chamo esse governo de fascista, porque é um governo que está perseguindo antifas. O Ministério da Justiça está elaborando uma lista, foi acusado de tal, né, por membros, né, da política de resistência, da política de oposição, e quando foi cobrado, né, a mostrar os dados desse relatório, ou mesmo reconhecer que estava fazendo a tal investigação sigilosa, ele disse que era uma investigação sigilosa de interesse, né, da inteligência brasileira. Portanto, ele não poderia revelar o conteúdo, né, das suas diligências, das suas espionagens. Caracteriza documento sigiloso. O mesmo tipo de documento que os deputados, no caso o deputado Eduardo Bolsonaro, vazou para os Estados Unidos. Crime, cara. Crime de alta traição. Configurado, comprovado. Mas sabe o que vai acontecer? Nada. Mas é legal você ficar sabendo disso, né? Quem sabe numa lista dessa futura, o seu nome não vai estar lá. Confesso para vocês que eu fiquei decepcionado do meu nome não estar nessa primeira lista aí. Mas a vida é assim, cara. Vida que segue, como diz o Bolsonaro, né? O governo brasileiro persegue antifas. Como que o mundo encara isso, né? Eu preciso fazer um vídeo sobre o Ministério da Justiça a respeito desse escândalo do documento antifa. Mas fica para outro conteúdo, que esse aqui está extenso demais, né, galera? Valeu.